Nós falamos há poucos dias a respeito do órgão, as emoções, né? Como que isso acontece, como um afere o outro e o outro um. E nós abordamos alguns órgãos específicos. Hoje eu vou colocar aqui mais três para que a gente consiga entender especialmente o ponto principal da live de hoje, que é o momento de quebra de ciclos. Ciclos. Vamos ver como que isso acontece e como você e eu deve se comportar nesse respeito. Aqui a gente está falando do fígado, tá? Esse primeiro, e a sensação emocional dele é isso aqui, raiva e irritação. Logo na sequência, vesícula, que é a indecisão e falta de coragem. Essa aqui é a tireoide, e nós sabemos o quanto que muitos, especialmente as mulheres, infelizmente desenvolveu algum tipo de disfunção, patologia na tireoide, e emocionalmente ela está relacionada com a dificuldade de se expressar. Já o pâncreas, preocupação excessiva, e do baço é parecida a emoção, que é ruminação mental. Mas vamos entender um pouquinho melhor cada um deles, tá bom? Então, como nós falamos, a tireoide, primeiramente isso aqui, ó, a dificuldade de se expressar e comunicar suas emoções. Então, é mais ou menos isso que a gente vê na foto. A pessoa está gritando, se esforçando em fazer isso, mas a sensação que a pessoa tem, quando a tireoide está em disfunção, é essa aqui, ó. Ninguém está te ouvindo, é como se você não dissesse nada. Essa é a principal sensação de uma tireoide que está em disfunção. E, especialmente, a pessoa não consegue expressar ou comunicar o que ela está sentindo. E aí vem sempre a frustração posteriormente, porque ela tenta, na mente dela, de diversas maneiras, né? Respeitando sempre como é que o outro vai ouvir, como que ele vai reagir, mas nunca conseguindo, de fato, ajudar outros a compreender o que realmente está sentindo. E aí vai chegar um momento que essa pessoa vai priorizar se calar. Já aconteceu isso com você? Especialmente com você que teve algum diagnóstico relacionado à tireoide? A próxima sensação está relacionada ao fígado, que é culpa, amargura e raiva e irritação. Por que isso acontece? Não sei se alguns já até ouviram falar isso. Quando está com problema no fígado, o depósito de saburra, aquele resíduo que fica na língua, aparece especialmente de manhã, fica mais branco. E aí a pessoa tem a língua automaticamente branca, né? Ou mais clara, enfim. E uma sensação de amargo na boca todo o tempo. Por que isso? Como a gente está vendo aqui no vídeo, como a paciência de quem está com o fígado de alguma forma em disfunção, o pavio ficou menor, a paciência foi embora. Então é muito bate-pronto. O que ela ouve, se ela percebe que tem que se defender, ela joga imediatamente. Só que depois veio um momento de reflexão, e aí ela viu que não foi legal a maneira que ela tratou, o que ela disse, o que ela fez, e aí ela pega a culpa. Por que eu fui fazer isso? Ai, meu Deus, assim como a gente está vendo. E vem aflição em cima de aflição, né? Como isso é um comportamento que acaba se tornando repetitivo, a pessoa vai ficando amargurada, acreditando que nunca acerta, que é culpada de todos os problemas que estão acontecendo com ela. E aí, automaticamente, esse pavio que já pouco existia, agora não vai existir mais. Para ela se comunicar com as pessoas, ela começa a acreditar que tem que ser no berro, como a gente está vendo aqui, ó. Para quem está de fora, consegue perceber que gritar não funciona, mas na mente dela, sim, parece que está funcionando alguma coisa, por isso que ela continua com esse padrão comportamental, né? Enfim, característica de quem está com o fígado desadaptado. Vamos ver a próxima? Aqui a gente fala um pouquinho da vesícula. Quando ela está em desadaptação, tem essas duas sensações aqui, ó, indecisão e falta de coragem. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas que já removeram sua vesícula, né? Virou até meio que um protocolo atualmente, quando se fala em tratamento de saúde moderno ou de acesso ao público, né?
Então, mais ou menos essa sensação que está aqui, ó. Você tem que tomar uma decisão sim ou não. E aquela dúvida, ela vai optar por I don't know. Não sei. Sim ou não? Não sei. E acontece isso para várias coisas, coisas grandes e coisas pequenas. Para decisões grandes, por exemplo, vamos viajar? Vamos. Para onde que nós vamos? Tem várias opções aqui. Qual? Agora eu não sei, tem muita opção. Na hora de botar uma roupa, é aquelas horas em frente ao guarda-roupa e o espelho, até conseguir achar a roupa que decida. E muitas vezes colocam a roupa ainda achando que não era ideal. Só que aí, quando esse problema vai aumentando essa disfunção, aí cai nesse segundo grau aqui, ó, que é a falta de coragem. Ou seja, começa a virar uma pessoa que entra em fuga todo o tempo. Percebeu ou teve a sensação de que aquilo vai exigir um pouquinho mais de esforço, ficou desconfortável, vai entrar no processo de fuga, começar a fugir de várias situações. O problema disso é que vai chegar em um momento que você já não estará mais inserido em lugar nenhum, acreditando em todos os lugares causa atenção, você tem que fazer escolha, tomar decisão, enfim, né? Então essa é a sensação emocional de quem está com a vesícula em disfunção. Se você concorda com isso, faça seus comentários aí no YouTube que eu estou acompanhando vocês, ok? Vai ser muito bom. Muito bem, vamos para a próxima. Esse aqui é o pâncreas. A pessoa que está com o pâncreas em disfunção tem essas sensações. Essa preocupação F é uma preocupação excessiva com o futuro. O que vai acontecer? Vamos passear amanhã? Tá, vamos. Mas será que vai chover? Quem será que vai estar lá? É perigoso esse lugar? Uma preocupação excessiva com o futuro, que a pessoa não sossega, assim como a gente está vendo aqui essa primeira imagem, né? Todo tempo lá, não consegue nem viver o presente mais de tanta preocupação que tem com o futuro. E aí essa pessoa fica fazendo tanto isso que ela cai nesse segundo grau aqui, ó, uma ruminação mental. O que é isso? É a mente presa lá no futuro que acaba impedindo a pessoa de fazer qualquer coisa na vida. Aí ela começa a ter esse isolamento. Porque ele já começa a partir para fobias, né? Crise de ansiedade, enfim. E isso vai travando a pessoa aos poucos. Chega um momento que ela já não sabe o que fazer e trava. Parecido com o pâncreas, é esse carinha aqui, ó, o baço. Só que o baço tem uma coisinha controversa, ou o contrário do que acontece com o pâncreas. Preocupação P, que está relacionado ao que fez no presente, mas que já se tornou passado. Então, às vezes, a pessoa foi para o trabalho e tinha 10 coisas para serem feitas. E aí, automaticamente, ela teve que acelerar o passo, fez essa escolha. Só que depois que ela entrega essas 10 tarefas que tinha para fazer, fica matutando se fez correto, se faltava alguma coisa, se devia ter feito diferente, e isso tira a paz dela, como a gente está vendo desse rapaz aqui, ó. Era hora de se deitar e dormir, mas não consegue, porque está preso ao que fez, e se fez da melhor forma, se fez de uma forma produtiva, e assim sucessivamente. Se vai dar problema ou não, mas está muito relacionado essa preocupação com o que já foi feito, que já está entrando para o passado, né? Ou já entrou para o passado. Alguns desenvolvem até esse toque aqui, ó. Dá uma observada no vídeo. Já aconteceu de trancar a porta e conferir ela várias vezes para ter certeza se realmente fechou? Ou então, vamos sair, vamos. Aí todo mundo sai, estão te esperando dentro do carro já. E aí você fala, mas acho que esqueci, deixa eu conferir o negócio. Aí vai conferir se a porta da geladeira está aberta, se as luzes estão acesas, e faz isso às vezes mais de uma vez. Na verdade, muitas vezes. Esse negócio de trancar a porta mesmo, às vezes tem que abrir e trancar de novo só para conferir se estava trancado, né? Essa sensação, alguns chamam de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mas é específico, é o repisar, que você pisou, você deu um passo, você tomou uma ação, mas você tem que refazer essa ação para conferir se realmente foi eficaz. Isso daí está muito associado com o baço prejudicado, que não está mais... Lembra do que a gente falou? Do Ti, a energia vital que corre no ser humano, né?
segundo a medicina tradicional chinesa, essa energia não está passando por esse baço. Está ali presa para querer resolver a situação, por isso que tem essas sensações aí. Alguns entram nesse modo de defesa, esse repisar tão grande, que não conseguem mais avançar na vida. Ela como se ela ficasse em cadeias, né? Fica presa a situações e muitas vezes situações que não são dela, mas ela passa a acreditar que sim. Responsabilidade de cuidar de outros, fazer a tarefa de outros, assumir os problemas de outros, enfim. Aí automaticamente sobrecarrega esse baço, porque o baço, na fisiologia, ele está relacionado com nossa imunidade. É uma glândula especialmente focada para isso, para o sistema imune. E na emoção é parecido. Assim como a imunidade é para nossa defesa, né, contra micro-organismos ou qualquer outras coisas, a sensação é parecida. A pessoa tem que se defender do que ela fez. Para que o problema não seja aumentado. Mas, enfim, aí ela fica presa nessa situação. Conhece alguém assim, com algumas dessas características? Já se sentiu assim? Já fez um exame, já foi diagnosticado com alguma patologia nessas glândulas e órgãos que a gente falou? Se foi, não é o fim do mundo. Porém, para que você resolva, não é só agora ter um comportamento físico, uma boa alimentação, uma atividade física, uma boa hidratação, uma boa noite de sono. Isso vai ajudar e ajudar muito. Talvez te ajude até mesmo a ter que se libertar da medicação que lhe foi passada. Mas tem mais coisa que precisa acontecer, porque a gente está falando de fluxo da energia vital. E esse bloqueio normalmente começa pelas sensações de interpretações que tivemos e foi previamente programado na nossa mente subconsciente. Do que a gente está falando? De um assunto que é comum para nós. Se você quer saber um pouquinho mais a respeito das fases da psicossexualidade, desculpa, de Edmund Freud, né, o psicanalista, neurocientista, enfim, do século XIX, aí no nosso Instagram tem alguns vídeos que explicam a fase oral, anal e a fálica, tá? Essas aqui já é mais conhecida por muitas pessoas, então por isso que a gente não abordou, e para a direção que nós estávamos dando ali na ocasião, não faria sentido também. Mas vamos lembrar um pouquinho, de qualquer forma. Lembra que a gente quer mudar impressões que foram registradas nos nossos padrões mentais. Lá, quando nós estávamos no ventre de papai e mamãe, de mamãe, na verdade, né? Quando ainda fazíamos parte de papai, e aí a gente está falando de sêmen, vibrações, enfim, tem muita coisa aí. Mas esse momento específico, dentro do ventre, até um ano de vida, mais ou menos, do 0 até 1 ano de vida, vai entrar nessa fase aqui que é o oral. É o momento que a criança, sim, ela desenvolve muito prazer por usar a boca, ou os primeiros prazeres, ou os principais prazeres da vida dela vêm por meio da boca. Porque quando ela está com fome, aí ela solta o berro. O que a mamãe faz? Alimenta. Se ela está sendo atacada por alguma enfermidade, por exemplo, ao ser amamentada, esse leite da mamãe vai perceber a necessidade, vai ter uma mutação por meio do colostro, por isso que fica mais amarelinho o leite, que vai trazer o sistema de defesa para essa criança, ela vai ficar melhor. Tanto é que tem algumas mães que amamentam a criança com febre, e no dia seguinte, ou algumas horas depois, essa febre passa. Por quê? Porque o corpo da mamãe, o leite da mamãe se mutou, encheu-se ali de anticorpos, né, para essa criança resolver o problema dela. Então tem muitos ganhos para o bebê, mesmo que sendo inconsciente, para o físico, o organismo dessa criança, são muitas recompensas. Com a boca, enquanto ela está sendo amamentada, ela recebe o alimento, recebe acolhimento, recebe atenção, recebe conforto, recebe segurança, né? Então, por isso que quando
essa fase ela é bem cuidada, tem uma atenção boa, né? A criança, nesse período, tem uma percepção de otimista. E aí vai ser uma pessoa mais paciente no futuro. Quem foi bem amamentada, bem amamentada e da forma que preencheu essas necessidades, segundo a interpretação dela, né? E a gente está falando inconsciente, tem a tendência de se tornar mais paciente no futuro. Quando não tem, já é o inverso. Se torna mais pessimista e em algum momento até agressivo, né? E aí depois de 1 ano de idade, entre 1 e 3 anos de idade, entra nessa fase aqui, ó, fase anal. O ganho desse ser humano, né, desse bebê, enfim, dessa criancinha, está muito relacionado com os esfíncteres, com as válvulas de abrir e fechar, por assim dizer, especialmente relacionada ao ânus. Mas também tem algum ganho no que diz respeito no órgão genital também, né, porque consegue prender e soltar o xixi. Vai ter depois, posteriormente, um ganho com os músculos, por exemplo, que ela começa a perceber que tem força, que pode movimentar, tem controle das coisas. E aí, quando passa nessa fase da forma correta, aí tem a fase anal retentiva, onde a pessoa tem controle sobre o esfíncter, por exemplo. Aprende a segurar o cocô e fazer no lugar certo, como o piniquinho. E aí, essa pessoa que transitou nessa fase de forma que foi acolhida, que aconteceu tudo bonitinho, tem a tendência de ser esse anal retentivo, ou seja, uma pessoa que tem mais ordem, mais organizada, mais disciplinada, enfim, que aprendeu a ter o controle do esfíncter, né? E já a pessoa que foi negligenciada nisso e não aprendeu a como controlar isso, ela já é o outro extremo, é desordem, na verdade, destruição. A pessoa não consegue controlar quase nada e não tem controle às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre da própria vida. Então tem essa tendência quando não passa por essa fase da forma ideal. E aí a próxima fase que a gente fala aqui é a fálica. Nessa fase é quando entre 3 e 6 anos, né? A criança começa a perceber os seus genitais e percebe que ali é um local que também desfruta de prazer ou demanda prazer. Porém, quando também não é bem acompanhado, tem a tendência de passar por 2 complexos aí, o de Édipo e o de Electra. Em resumo, o de Édipo, segundo uma história, um rei teve um filho e foi procurar um guia espiritual, um visionário daqueles dias, né? Era chamado de oráculo na Grécia. Esse rei era de uma cidade chamada Corinto. E o oráculo disse que esse filho ia crescer e roubar a esposa dele, pegar a mulher dele para ele. Aí ele ficou muito preocupado, pegou esse menino, levou para uma montanha e prendeu os pés dele com um prego para ele morrer lá, para que aquela profecia do oráculo não se cumprisse. E aí, por isso, entrou o complexo de Édipo. Édipo significa pés presos, traduzido. Só que, nessa mesma ocasião, estava passando lá um pastor, um viajante, e viu esse menino com o pé preso, acolheu ele, deu esse nome de Édipo, porque ele estava com o pé pregado lá, né? E levou para a cidade dele. Lá na cidade, ele deu esse menino para filhos de reis, né? Para ser filho dos reis da cidade lá. Só que aí esse menino cresceu, se tornou rei também, e foi consultar o oráculo. O oráculo falou a mesma coisa, ó, seu filho vai tomar sua esposa. Só que ele não era tão cruel com o pai dele. E ele falou, então eu vou fugir para que isso não aconteça. Aí ele fugiu da cidade dele de origem e foi em direção, coincidência ou não, à cidade onde ele nasceu, Corinto. Lá ele encontrou um homem na estrada, brigou com esse homem, o homem era um tanto agressivo, né? E ele saiu vencedor dessa briga e matou. E aí ele continuou a viagem. Nessa viagem ele entrou nessa cidade de Corinto, teve contato com uma mulher muito receptiva, e aí começou a se relacionar com ela, casou com ela, e ela até engravidou. Posteriormente, essa conversa chegou na cidade, né? De que o
o rei tinha sido morto por um estranho na estrada, um estranho que estava indo para Corinto, e agora eles estavam pesquisando ainda quem era esse cara que matou. E aí essa mulher, esse rapaz foi e confessou para a mulher, foi eu que matei esse homem. Aí ela falou, você sabia que ele é o meu esposo, o rei de Corinto? Aí ele caiu a ficha de que ele tinha matado o pai dele e que agora estava com a mãe dele. Então, por isso que entrou esse nome, Complexo de Édipo. Porque nessa fase, a criancinha entre 3 e 6 anos, ele gosta tanto, esse menino gosta tanto da acolhida da mãe, do carinho, e muitas vezes ele consegue perceber o quanto que essa mulher faz o homem adulto, que é o pai, feliz, que ele quer para ele tudo isso. E aí é onde ele começa a competir com o pai. E aí alguns acontece até o medo da castração, porque assim como o pai desse rapaz que se tornou Édipo prometeu a morte e até tentou, muitos adultos têm a brincadeira que vem trazida de muitos anos, né? De que se esse menino não for obediente, ele vai arrancar. Tem até alguns que fazem aquela brincadeirinha de pegar e falar, peguei aqui e tal, né? Então, o menino sabe que isso é muito precioso, já que ele tem uma protuberância e a menina tem um rasgo. Parece que está faltando alguma coisa. E ele acredita que se arrancar aquilo, ele vai ter tanto valor quanto a menina. Tudo isso inconsciente, acreditando que a menina não é tão valiosa quanto ele que tem. Entende? Então ele disputa com o pai, a mãe. E já a moça, a menina, quando não passa por essa situação de forma segura, correta, ideal, ela compete com a mãe a segurança do pai. Justamente por causa disso. Quando ela vê que ela não tem o órgão genital masculino, essa protuberância, ela começa a acreditar que está faltando alguma coisa. E aí ela tem menos valor do que o homem, menos ao ponto de não conseguir se virar, de ficar exposta, né? Propensa a ter problemas, enfim. E agora ela precisa ter um forte, alguém que dá segurança. Aí ela olha para a mãe e vê que a mãe é cuidada pelo homem, ela está segura ali. Aí automaticamente também, para se sentir segura, ela começa a competir com a mãe para tirar isso dela. E se a gente parar para ver, tem vários vídeos em vários lugares dessas situações, porque isso não é planejado, não é consciente. A mente subconsciente, a gente vai entrar em mais informações do que significa a mente subconsciente, projetando seus mecanismos de defesa para levar para o dia seguinte, para a próxima fase, enfim. E aí tem as suas interpretações e aí projeta um comportamento em cima disso. Então, por isso que a gente está entrando nisso. A gente acabou de falar de dor, de emoções que causam dor física, até levam a deficiência de funcionamento de órgãos, por exemplo, glândulas, como a gente viu algumas, e tratar só na superfície, muitas vezes, né, não vai ser o suficiente. Tem que tratar a emoção e mudar esse comportamento já previamente inserido lá na mente subconsciente. E aí entra essa fase de latência, que aqui já é entre 5 e 6 anos, onde a criança já está mais preocupada com a sua vida social, o que é viver em comunidade, né? Já está buscando cultura, informações nesse respeito, e também começa a ter padrões de moralidade, o que é uma pessoa moral, o que é moral, enfim, para idealizar como se comporta um ser humano. Por isso que a gente representou aí com crianças lendo, né? Já está sendo inserida na sociedade. E essa parte genital, que também para alguns hoje é conhecido como adolescência, aí já é o ser humano formado, né? Ou no caminho, já tem todas as identificações dele, todas as configurações. E agora o interesse já é pelo sexo oposto, como a gente vê na figura aí. Não é mais no papai e na mamãe. E também não é em si, de ficar se tocando, já está relacionado, os prazeres já estão direcionados para o sexo oposto nessa ocasião, né? A partir das crenças que esse tem. Então a gente começa a perceber que as disfunções que nós temos nos órgãos, nas glândulas, está muito mais profunda do que o acesso que tem um medicamento, por exemplo, ou uma ação cirúrgica. Tem mais coisas aí. Por quê? Porque tem uma energia que está querendo circular
mas essa energia precisa, por assim dizer, de uma condução especialmente relacionada à mente subconsciente, né? Que pega todo o sistema nervoso da pessoa, enfim. E se essa condução não existe, automaticamente vai faltar energia lá. Se falta energia, entra em falência. Não consegue fazer o que tem que ser feito, né? Como que a gente resolve isso? A gente precisa entender o momento de progresso, ou como é que funciona o ciclo de progresso do ser humano. E aí, ó, de novo, a fase anal, que é aquela quando é criancinha, de 1 a 3 anos de vida, né? Que já teve a fase oral, onde ela desenvolveu desejo pela boca, e agora na fase anal é o controle dos esfínteres. Mas, enfim, a gente foi falando do progresso uma por uma, e precisa ser bem cuidado em cada uma dessas fases, para que a pessoa agora tenha estrutura para o próximo nível. E tudo isso fica registrado na mente inconsciente. Ó. O processo do inconsciente, alguns conhecem como mente subconsciente, ou alguns como sistema autônomo, ou outros conhecem como sistema espontâneo. É tudo a mesma coisa. Freud falou sobre isso, aqui é o tempo de vida, né, dele. Nesse ínter ele pesquisou, desenvolveu várias teorias que até hoje são levadas em consideração para vários outros estudos. Quando ele falou de mente inconsciente, é basicamente isso aqui, segundo as palavras dele. Ó. É um reservatório de sentimentos, pensamentos, impulsos e memórias que estão fora da percepção consciente. O que quer dizer isso de forma simples e prática? Já aconteceu de você fazer alguma coisa espontaneamente, quase que no piloto automático, e depois se arrepender? Por que eu fui fazer isso? E já aconteceu de você ter essa mesma atitude várias vezes, repetir o mesmo comportamento que você não gosta, que você sabe que não te deixa feliz, e repetir, porque entrou aí no sistema autônomo. A sua sensação, a sua interpretação, que aconteceu lá embaixo, fase oral, até mesmo antes disso já traz algumas coisas, fase anal, fálica, né? Ficaram registrados, teve uma interpretação do subconsciente, a partir dali ele formou um comportamento para você reagir em determinadas sensações que você tem. E se a interpretação foi distorcida, né, não teve uma boa condução ali, esses órgãos, como não tem um fluxo de energia na hora de produzir, por exemplo, hormônios, especialmente o sistema glandular, eles vão ficando fragilizados, fraquinhos, alguns deixam de funcionar e outros têm que passar por outros tipos de tratamento. Mas e por que só com um remedinho, a parte superficial aqui, né, não é o suficiente? Porque eu e você foi feito o melhor projeto que existe, né? Tem um salmo bíblico onde Davi, um personagem bíblico também, ele meditando, ele fazia muito isso, refletindo sobre a vida, ele chega à conclusão e diz: fui feito maravilhosamente bem, de forma espantosa. E assim é comigo e com você. E o que nos dá certeza de que o ser humano é algo extraordinário? O que o ser humano tem feito. Agora já tem ser humano pisando na Lua, tem ser humano agora fazendo excursão para dar uma volta no espaço. Então, olha a mente desse ser humano. Mas a pergunta é, por que esses chegam nesses níveis e outros nem conseguem pensar nessa possibilidade? Aí alguns podem dizer, esse já tinha estrutura, já foi bem cuidado e tal. Sim, mas provavelmente você também tem aí no seu bairro, perto de você, um parente, que também teve a mesma estrutura que você e decolou. E por que não aconteceu com você? Alguns entenderam isso aqui que eu estou passando para você há muito tempo, antes, e resolveram fazer diferente. O progresso do ser humano, ele é feito dessa forma aqui, ó, em ciclos, tá vendo? A gente sempre vive ciclos. Só que tem momentos na vida que é chamado desse nome aqui, ó, momento pré-quebra de ciclo. Então a gente está aqui em ascensão, subindo na vida, e quando chega aqui, ó,
o ideal é que nós pulássemos, como esse rapazinho pulasse para o próximo ciclo. Só que se sua mente inconsciente, seu subconsciente, seu sistema autônomo e espontâneo perceber que você não está preparado, que você não aprendeu com as lições da vida, aí você volta aqui, ó, embaixo. Então, chega nesse momento, você vê essa barreira. Você pode ficar lá pensando o tempo todo, você pode dar mais uma volta no ciclo, que é o que acontece aqui, e é realmente essa aparência que a gente tem quando a gente está vivendo o mesmo ciclo de frustração, e aí joga a culpa para tudo que é lado, por que isso acontece comigo, de novo isso, mais uma vez. Por exemplo, tem pessoas que ficou frustrada porque emprestou um dinheiro, mas ela não ficou frustrada porque emprestou uma vez só. Vira e mexe, isso acontece com ela. E aí ela se pergunta, por que isso acontece só comigo? Pede dinheiro emprestado para mim e não me paga. E aí começa a perceber que são pessoas diferentes fazendo isso. E o pior, às vezes essa mesma pessoa pegou dinheiro emprestado com essa pessoa, pegou com outra, pagou a outra e não pagou você. Por quê? Porque você não tirou tempo para aprender sobre esse ciclo. Não parou para refletir. Porque esse momento pré-quebra, normalmente acontece uma coisa muito grandiosa, que é para você parar e refletir. Se vai fazer a mesma coisa, vai se comportar da mesma forma, ou se você vai mudar, se você vai avançar. E aí a pessoa que entende que precisa fazer diferente, ela dá o salto para o próximo ciclo. Porque esse aqui, o que ela viveu nesse aqui, ensinou ela, fez ela criar casca, para assim conseguir ir para o próximo nível. Numa empresa, por exemplo, onde muitas pessoas trabalham às vezes, né, no universo corporativo, acontece que, pode ser que aconteça, né, que pessoas que entram depois de mim, por exemplo, trabalhando nessa empresa, avançam, se tornam profissionais ou ocupam cargos superiores ao meu que está mais tempo. Por que isso aconteceu? Porque o meu comportamento, que não houve a aceitação, e a gente vai saber o que é isso, impediu de eu evoluir e estar qualificado para o próximo cargo. Aí o dono da empresa, o chefe, o patrão, enfim, o gerente, ele conhece o perfil que tem que ocupar esse cargo aqui. E não deu para você, mesmo que você tenha muito tempo, porque o perfil não foi desenvolvido. Você não aceitou a condição de desafio lá e continua nesse ciclo. E essa pessoa não, ela veio, na hora que chegou o desafio, ela soltou alguma coisa. Porque você foi feito para fazer esses ciclos, mas para alcançar isso aqui, ó, sucesso. Nos sentir vitoriosos. Ah, e o que é sucesso? Vai depender do ponto de vista. Não estou falando só sobre ser milionário, sobre ter a melhor saúde. Não, estou falando sobre ser contente, ser alegre, estar satisfeito. Não ter motivo para queixa, não ter motivo para se desculpar, não ter motivo para se culpar, não ter motivo para julgar. A pessoa está realmente satisfeita, é grata. Olha para os céus, ora a Deus e agradece pela vida que tem. Porque você e eu foi feito dessa forma, para alcançar isso aqui. Mas e por que a gente não alcançou ainda? Porque a gente não está tirando tempo para praticar isso aqui. Ó. Aceitação. E o que é aceitação? Aceitação é o oposto de vítima. E aqui a gente está vendo que vítima tem que ser isso aqui. Você e eu tem que marcar um xizinho. Stop vítima. Para de ser vítima. Acaba com esse comportamento. E o que é aceitação? Aceitação não é você se tornar, segundo alguns expressa, o narcisista, né? Eu me amo acima de tudo e não preciso mudar meu comportamento, eu sou bom, as pessoas precisam de mim. Não é isso. Aceitação é quando você passa por uma situação de desafio e você percebe que aquele desafio é para te levar para o próximo nível, para você evoluir. Então, o problema não está em torno de você. O problema chegou para você resolver. Então, quem tem que mudar não é o mundo, é você. Se nós queremos evoluir, diante dos desafios, a gente tem que parar e refletir.
que esse desafio trouxe para mim, onde vai me levar, e nunca vai estar relacionado às pessoas. Mesmo que a pessoa tenha te tratado mal, feito algo negativo para você, em algum momento você deu permissão para isso. Você permitiu isso acontecer. Se a pessoa agora te considera o salvador, é porque em algum momento você permitiu isso. E aí, no momento que você vai salvar e não salva da forma que a pessoa desejava e ela mesmo assim critica você, não reconhece, não te traz esse reconhecimento, e você fica frustrado, mas quem permitiu foi você. Então não é a pessoa que tem que mudar, é a gente. Porque o universo e o mundo continuam sendo o mesmo há muito tempo, mas a gente pode mudar. E as pessoas que entendem isso são as que se aceitam. Pega as suas feridas, aprende a lição, deixa de ficar mendigando atenção, reconhecimento, né? Autorização. Pelo contrário, a pessoa se dá isso aqui. Ela se reconhece, ela se ama, autocuida-se. Aí onde entra a pessoa que tem a autoestima lá em cima, a autoconfiança lá em cima, porque ela entende que os desafios existem para todos, mas os que passam para o próximo nível, para o próximo ciclo, são aqueles que têm a aceitação da situação dele. Você vê que essas pessoas que saem de periferia e daqui a pouco são empresários, são famosos, etc e tal, são as pessoas que aceitaram a sua realidade. Bom, o que eu sou agora? Eu sou pobre. Ótimo. E aí, o que eu vou fazer para sair da pobreza? Vou fazer diferente. Vou fazer como faz um rico, por exemplo. Ah, eu sou uma pessoa tão doentinha, alguém me salve. Aí é a vítima. Mas uma pessoa que tem doença e fala assim, eu estou doente. O que eu tenho? Sei lá, alguma patologia. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer ou ter um comportamento de uma pessoa que não tem essa doença, pelo contrário, que está longe de ficar doente, que são saudáveis. E aí onde ela vai ter uma atividade física, vai mudar a alimentação dela, vai se hidratar com coisa boa, com líquido bom, água, por exemplo, e não os outros que tão bem comercializado por aí, né? Enfim. Então é isso. Diante do desafio, independente do qual seja, eu estou acima do peso. E por que eu estou acima do peso? Porque eu me comporto diferente de quem está no peso, ou de quem mantém o peso leve. Então, se eu quero mudar esse de patamar, né? Mudar esse ciclo, o que eu tenho que fazer? Fazer diferente. E não justificar, mas eu tenho metabolismo lento. Mas a minha estrutura física é diferente. Não. Enquanto a gente estiver aceitando, justificando aquilo que não está bom, não tem como a gente sair de lá. Aquela mente subconsciente que está armazenando emoções, memórias e ideais, ela não é entusiasmada para te dar energia e para você para o próximo passo. Então, cuidar de patologias que foram instaladas nos nossos órgãos, na nossa glândula, muitas vezes, quase sempre, não é suficiente apenas tomar um remedinho. Tem mais coisas para ser dada atenção. E isso está acontecendo para trazer sua atenção para alguma coisa. Lembra que a gente falou, por exemplo, da tireoide? Por que ela ficou sem o fluxo de energia vital ali? Porque você engoliu muito sapo. As pessoas não sabem até onde pode ir com você porque você nunca se posicionou. E aí elas vão falar o que você não deseja ouvir. E você não tem força para revidar. Muito menos para educá-las. Mas a pessoa que percebe que precisa mudar e começa com pequenos passos, vê que as coisas funcionam. Nós temos contatos com interagentes. Minha própria esposa, né? Depois de mudar esse comportamento relacionado à tireoide, saiu lá do diagnóstico, né? De doença autoimune, por exemplo, atacando a própria tireoide. Então é isso que nós tínhamos a compartilhar. Embora não encerramos
esse ciclo desse assunto aqui. No próximo sábado, às 14 horas, a gente vai falar o que você e eu precisa fazer para que não só identifiquemos o estado de vítima, como foi na semana passada, e não só identifiquemos também qual o evento que está acontecendo ali na pré-quebra de ciclo, mas especialmente a gente vai entender como fazer diferente, como realmente ter um comportamento que vai te levar não só para o próximo ciclo, mas aonde realmente você não só deseja chegar, mas merece, do ponto de vista do Criador que os fez.